Olá, uma boa noite, seja muito bem-vindo ao meu canal, #o Pregador, e seja muito bem-vindo a mais uma noite de meditação e reflexões em textos bíblicos. Eu sou o pastor Edson Carlos e quero meditar com você nessa noite sobre Ezequiel, capítulo 37, versículos do 11 ao 14, que nos diz assim: Então me disse, filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem: os nossos ossos se secaram e pereceu a nossa esperança. Nós mesmos estamos cortados. Portanto, profetiza e dize-lhes: assim diz o Senhor Jeová: eis que eu abrirei os vossos sepulcros e vos farei subir das vossas sepulturas, ó povo meu, e vos trarei à terra de Israel. E sabereis que eu sou o Senhor, quando eu abrir os vossos sepulcros e vos fizer subir das vossas sepulturas, ó povo meu. Eu porei em vós o meu espírito, e vivereis, e vos porei na vossa terra. Então sabereis que eu, o Senhor, disse isto, e o fiz, diz o Senhor. Esse texto, quando nós lemos, ele nos causa uma alegria muito poderosa no nosso coração, porque nós podemos ver o ato de restauração da parte de Deus, e essa é uma das obras que Deus mais se alegra em fazer em qualquer ser humano na terra: restaurar a sua vida, reconstruir a sua história. Por mais que os retratos da vida digam que está tudo acabado, que está tudo destruído, Deus sempre tem novos projetos, ou projetos um dia estabelecidos que nós não demos ouvidos, que nós não demos atenção. É justamente esse o contexto do povo de Israel no exílio para a Babilônia. O povo de Israel ele estava dividido entre dois reinos, que já era o primeiro erro. Eles estavam afundados na idolatria, eles estavam afundados na desobediência, e eles estavam afundados nas mentiras dos falsos profetas. Os falsos profetas haviam anunciado que o que os profetas, como Ezequiel e alguns outros, profetizavam na época era uma mentira, que jamais a guerra se estabeleceria em Israel e que o templo jamais seria saqueado e destruído. E essa era a maior mentira que eles poderiam ter anunciado, e o povo deveria ter desconfiado disso, mas o povo não desconfiou, o povo acatou essas promessas. E o profeta Ezequiel, por outro lado, ele havia anunciado ao povo que se preparasse, porque o povo deveria se arrepender dos seus pecados, deveria ter consciência espiritual de que estava em pecado contra Deus e de que por isso viria o juízo sobre o povo de Deus. Mas quando o juízo chegou, quando a Babilônia venceu, quando o templo foi destruído e quando a nação foi levada em exílio, bateu-se o desespero nessa nação. Ao ponto de nós vermos aqui no final do verso 11, eles dizem: os nossos ossos se secaram e pereceu nossa esperança, nós mesmos estamos cortados. O reflexo de sua desobediência veio na sua falta de esperança a respeito das promessas de Deus. Eles achavam que, à medida em que caíram, à medida em que entraram em desobediência contra Deus, Deus havia extirpado aquele povo, destruído aquele povo, onde na verdade não era assim que Deus estava trabalhando. Deus estava mostrando ao povo a sua graça, estava mostrando ao povo que ele precisava se arrepender para receber perdão, para receber a graça divina, a graça de Deus, para poder ter a sua vida restaurada, a sua vida espiritual restaurada, a sua vida, por consequência da vida espiritual restaurada, a sua vida física também seria transformada. E é justamente esse o recado de Deus para a sua vida. Preste atenção nos versos 12 ao 14, das promessas que Deus faz para aqueles que ouvem a voz de Deus, e vê também o cuidado de Deus com o seu povo. Não caia nessa ideia de que você pecou e agora você tem que se afundar no pecado. Não, você não tem que se afundar no pecado. Você tem que se distanciar dele para poder ouvir novamente a voz de Deus. Para não cair justamente no erro dos judeus de acharem que agora tudo estaria acabado. E não está acabado. Não está destruído. Deus tem um propósito para a vida de cada um de nós. Mesmo para aquele que está nas mais densas trevas, Deus tem um propósito para a vida dessa pessoa.
Então não perca as suas esperanças, porque eu creio, eu acredito que Deus, através da palavra dele, pode restaurar a sua vida como restaurou a minha. E eu quero que você veja isso. No verso 12 ele diz: portanto profetiza e dize-lhes, assim diz o Senhor: eis que eu abrirei os vossos sepulcros e vos farei subir das vossas sepulturas. Ele está falando sobre a respeito do cativeiro. O povo se sentia morto, destruído, acabado. Então Deus está dizendo: não, vocês não foram destruídos. Eu não permitirei que vocês sejam destruídos. Eu vou restaurar o povo. Vou começar a restauração livrando vocês do cativeiro. E ele diz: ó povo meu, eu vos trarei a terra de Israel. Esse ó povo meu é o texto, é a frase que nós devemos gravar. Mediante a todas as quedas e riscos e falhas que tenhamos no decorrer da nossa vida, quando nos convertemos e aceitamos a Jesus, nos tornamos povo de Deus, filho de Deus. E Deus jamais desabandona seus filhos. E ele vai dizer no verso 13: sabereis que eu, Senhor, quando eu abrir os vossos sepulcros e vos fizer subir das vossas sepulturas, ó povo meu. Então Deus promete que vai livrá-los e agora diz que eles saberão quando isso acontecer que foi Deus que fez. E porei em vós o meu espírito, e vivereis e vos porei na vossa terra, então sabereis que eu, o Senhor, disse isto e o fiz, diz o Senhor. O cuidado de Deus com o seu povo, o cuidado de Deus com a sua casa, o cuidado de Deus com os seus filhos, ele é eterno. Deus jamais abandona os seus filhos. O amor que é depositado sobre Cristo, como diz lá no livro de Romanos, não nos permite nos distanciarmos de Deus ao ponto de nos afundarmos completamente no pecado e na ruína. Não, Deus, com sua misericórdia e com sua graça, envia sempre uma palavra de conforto, consolo, sempre uma palavra de esperança. Esse é o propósito do profeta Ezequiel. Não é profetizar a ruína daqueles que caíram, é profetizar a esperança. Deus é um Deus que modifica vidas, que restaura vidas, que conserta vidas, que muda cativeiros. Deus é um Deus que faz resplandecer a sua justiça em meio à multidão de pecados e trevas, como a Bíblia mesmo diz: onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Com isso não devemos entender que temos que viver uma vida de devassidão e de pecado, mas devemos entender que temos um Deus que restaura as nossas vidas. Eu quero deixar essa palavra para você nessa noite. Que Deus em Cristo Jesus lhe abençoe. Que a graça de Cristo resplandeça sobre a sua casa, sobre a sua família. E lembre-se, se tudo estiver desmoronando, se você está desesperado e há uma promessa de Deus sobre a sua vida, creia, ela irá se cumprir. Ela irá acontecer. Deus irá trabalhar de uma forma fenomenal para que você possa glorificar e exaltar o nome desse Senhor tão maravilhoso. Que Deus em Cristo Jesus lhe abençoe, que a graça de Deus repouse sobre a sua vida. Que em nome de Jesus você possa ver o sol da justiça resplandecer sobre a sua vida. Que Deus em Cristo Jesus lhe abençoe, em nome de Jesus.